Momento importantíssimo aqui em nosso programa, Sala de Visitas, é a entrevista no ADVJus. Confira. Doutora, a gente vai começar falando um pouquinho, né, da origem de tudo, né, que é justamente ali quando o casal resolve, né, contrair matrimônio. Olha só que bacana, né? E existem os regimes de casamento. Eu gostaria que inicialmente a senhora nos colocasse assim, né, algumas considerações com relação aos regimes de casamento, né? Os regimes de casamento são nada mais que um contrato, né? Então, toda vez que a gente vai fazer um contrato, a gente tem que ver as cláusulas. Então, nós temos 4 regimes no Código Civil: comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens e o regime da separação final nos aquestos. O regime da comunhão parcial é aquele que os bens adquiridos antes do casamento não comunicam e os adquiridos na constância do casamento se comunicam. O da comunhão universal de bens, todos os bens dos dois cônjuges se comunicarão, os adquiridos antes e os adquiridos na constância do casamento. O da separação de bens, ele não se comunicarão, nem os adquiridos antes, nem os depois. O da separação final nos aquestos, ao final, quando o casal for se separar, faz-se ali um levantamento dos bens e verifica-se qual vai ser partilhado ou qual não vai ser partilhado. Hoje em dia, o que mais se usa, né, até pelo silêncio de você não escolher um regime, é o da comunhão parcial de bens. E nada impede também que você escolha um regime híbrido, ou seja, a mistura de 2 regimes de bens. Dispondo assim, para os bens imóveis, eu escolho o regime da separação total de bens, ou seja, os bens imóveis não se comunicarão. E os bens móveis, o regime da comunhão parcial, esses se comunicarão, os adquiridos na constância do casamento. E isso é uma novidade, né, doutora Jaqueline? Porque os regimes que a gente conhecia, né, o pessoal aí, vamos dizer assim, da escola, inclusive velha, da advocacia, é aquela praxe, né, comunhão universal de bens, lá na minha época. Depois veio, sim, o regime da comunhão parcial, né, e o regime da separação total de bens, que lá pelo final da década de 80 ele era quase assim, um regime marginal, né? As pessoas quase não adotavam isso. E agora essa novidade do regime híbrido. A senhora acredita que tem tido bastante adesão desse propósito, doutora? Tem sim, tem tido bastante adesão até pelo cunho patrimonial, né? E lembrando que esses regimes da separação, da comunhão universal, da separação final dos aquestos, eles exigem a elaboração do pacto antinupcial. Antes do casamento, tem que ser feito por escritura pública o pacto antinupcial. E quando a gente fala do regime híbrido, também, na escolha de um regime desses, também tem que ser convencionado esse pacto antinupcial. Então, tudo tem que ser muito bem detalhado. Então, tudo tem a ver com patrimônio. Então, hoje, com mais informações e todo mundo pensando no futuro, como o divórcio já está mais acessível, né? Sim, então, vem essa questão das pessoas pensarem, sim, num regime de bens que seja híbrido. Que seja um pouco mais diferente. Doutora, e a lavratura desse pacto antinupcial, né? Ele precede, evidentemente, o dia da celebração do matrimônio. E ele é feito perante o cartório de notas. Como que é isso? Ele também tem um custo adicional? Também tem um custo adicional. Ele pela tabela, né, da Noreg, e ele é por estado, tá? Então, cada estado convenciona o valor da lavratura do pacto antinupcial. Então, é disposto dessa forma. É sempre por escritura pública o pacto antinupcial. A gente não tem a forma particular para se lavrar. Certo. E uma coisa interessante também, né, doutora, que da mesma forma que nós estamos nos reportando aí a necessidade da lavratura do pacto, né, antinupcial, se a gente olhar no lado oposto, né, quando vai ser desfeito, né, vai ser desfeita a sociedade conjugal, agora também nós temos a possibilidade dela ser feita através também do cartório. Isso foi uma facilidade.
Ela vem desde 2007, né? Ela vem para desafogar o judiciário, sempre com a participação do advogado. É essencial a participação do advogado, mesmo sendo feito no extrajudicial, para que o advogado resguarde os direitos dali dos divorciandos, quanto à disposição patrimonial, quanto às questões que envolvem o casal mesmo. Certo. Doutora, agora uma coisa que às vezes tem muitas pessoas que ainda não nos perguntam, a gente sabe muito bem qual é o desfecho, né? É que justamente nessa possibilidade de efetuar a ação perante o cartório, justamente existiam algumas exigências que elas inibiam a possibilidade, né? E agora mudou isso, né? Então, no caso, tinha alguns impedimentos que não deixavam que fosse feito perante o cartório. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso. Agora a gente tem algumas disposições, né? Antes a gente tinha não podia ter filhos menores, né? E isso a gente já vem de algum tempo para cá. Já agora tem essa possibilidade também de fazer. Já tem essa possibilidade de acho que era, se eu não me engano, menor, incapaz, menor, né? Incapaz, isso. Certo. Doutora, e com relação, né, à questão patrimonial, né? Às vezes o casal vai para o cartório, né? Achando que está tudo certo e chega lá, não se chega a um bom termo, ainda que eles estejam ali também assessorados por um advogado. Isso traz um entrave e não deixa com que a realização se concretize, doutora? Então, um tabelião, né, o escrevente ali, ele tem que verificar se há o consenso, né? O divórcio ali perante o extrajudicial, ele tem que ser consensual, não pode ser litigioso. O litigioso ainda depende da via judicial. Então tem que ter um acordo, por exemplo, se existe bens a ser partilhados, se já não existia um acordo prévio. Se existe bens a ser partilhado, a forma a ser partilhada, ela é consensual, aí sim o extrajudicial é o caminho para se fazer o divórcio. Certo. Desta forma, né, doutora, está assegurado pelo menos ali de uma forma legal, né, que aquele patrimônio que foi objeto, às vezes uma pessoa conseguiu com dificuldade e vai depois aí deixar aí para os seus herdeiros. Então essas são as possibilidades que ele tem para deixar de uma maneira mais, vamos dizer assim, sem a correção de certos riscos, né? As pessoas têm aquela pretensão, né, de deixar o patrimônio assegurados. Existem, evidentemente, algumas outras cautelas que podem ser feitas no cartório, né, doutora? Mas o que a gente observa é que, atualmente, existem procedimentos dos quais eram apenas perante o judiciário, que hoje são facilitados através do cartório. Além essas possibilidades, a doação, né, a gravação de cláusulas assecuratórias, qual mais a senhora pode destacar que hoje em dia é possível fazer perante o cartório, evidente com a presença do advogado? Hoje em dia, né, a gente tem 2 novos institutos que está sendo muito usado, que é o uso capião extrajudicial, e agora a novidade é a adjudicação compulsória. Então, que também vem para desafogar o judiciário e vem para que se facilite a vida tanto do usuário do cartório quanto do advogado, que dependia do poder judiciário para ser eficaz. Então, é mais uma ferramenta para os advogados utilizarem para que a gente consiga com mais rapidez o objetivo do nosso cliente. Eu gostaria, doutora, que a senhora falasse desses 2 institutos, por favor. A uso capião, ela já vem um pouquinho antes, né? Isso. Ela vem como extrajudicial, ela depende de ata notarial, né? Então ela primeiro passa pelo tabelião de notas para que ele faça uma ata notarial, ele é instruído de vários documentos e ele é apresentado perante o registro de imóveis, né? A gente sempre pede, ele não é necessária a presença do advogado, mas é muito melhor quando verificado os requisitos da lei por um advogado. A gente tem a eficácia da uso capião extrajudicial quando feita por um advogado muito melhor, muito mais registrável do que quando não feita por um advogado.
Quanto à adjudicação compulsória, é um ato muito novo, é de agora, desse ano, de 2022. Ela vem para suprir quando um compromisso de venda e compra, o compromissário comprador falta, ele não outorga a escritura pública, esse compromisso ele já está quitado. Eu, como compromissária compradora, faço uma notificação extrajudicial, demonstro um prazo de 15 dias dele não outorgar a escritura pública, ou seja, é uma obrigação dele passar a escritura, e aí eu levo ao registro de imóveis também, não há necessidade da apresentação do advogado. Mas se todo esse processo for acompanhado por um advogado que conhece da lei, que sabe os seus pormenores, é muito mais... Traz muito mais segurança, né, doutora? Muito mais segurança e muito mais eficácia, né? Certo. Então, aí também pode ser levado ao registro de imóveis e é registrado também, consegue o título. É isso mesmo, é por isso que a gente fala aqui, procure sempre seu advogado de confiança, né, doutora? Sempre. E eu quero só fazer também um parênteses, complementando o que a doutora Jaqueline fala, sobre a indispensabilidade, na maioria dos atos, né, da presença do advogado perante o cartório, né, doutora? Principalmente o cartório de notas, o registro também é importantíssimo, né? Minha opinião pessoal é que faltou o legislador colocar o advogado aí. Então, mas a gente sabe muito bem da importância dos nossos colegas aí, sim, né, na assessoria dos seus clientes, isso é muito importante. Agora eu quero dar uma mudadinha na pauta aqui com a doutora Jaqueline. Nós estávamos falando a respeito da possibilidade, né, da consolidação da união perante o cartório, né, que é justamente as medidas assecuratórias e tal. Falamos um pouquinho de divórcio, doutora. Agora a gente, do patrimônio também. Agora a gente quer voltar um pouquinho nossos olhos, doutora, para a questão justamente dos filhos, né? O casal, evidentemente, quando vai aí cria sua prole, não está pensando numa eventualidade de um divórcio que às vezes acabou sendo feito até no cartório. Mas ele gera aquela obrigação da alimentar, né? Da pensão alimentícia. E existe uma corrente aí com relação a efetivamente a partir de quando, né, que o obrigado ele se torna um devedor inadimplente. A partir de quando, doutor? Porque às vezes a pessoa é dia 5, o dia do pagamento, né? Mas a partir de quando fala ele se tornou um inadimplente? Então, doutor Marcos, é muito relativo, né, o lapso temporal. Porque a gente também tem que verificar a condição de quem paga a pensão, sim, né? Às vezes é um empresário, às vezes é um autônomo. A gente acabou de passar por uma pandemia, onde vários de nós fomos afetados, né? Então a gente tem que verificar o trabalho de cada um. Às vezes é um trabalhador autônomo e ele presta um serviço e ele não conseguiu um pagamento no dia 5, que é o dia da pensão, mas ele vai conseguir no dia 15. Então, às vezes cabe um consenso aí, né? Sim. Então, às vezes é mais fácil uma comunicação entre as partes do que ficar preso em um dia específico. Venceu dia 5, dia 6 já está me ligando no escritório para falar que está em atraso, né? Vamos, acho que precisa de uma conversa melhor sobre isso. A senhora fala que tem uma certa parcimônia, né, doutora? Sim, eu tenho que ter. As pessoas costumam também colocar uma certa tolerância de pelo menos uns 30 dias, né, a partir do vencimento, que aí talvez, quem sabe, aí já seria um prazo no qual, né, a obrigação já deveria ter sido... Isso, porque aí 30 dias já está vencendo a próxima, né? Aí sim está vencido mesmo, né? A gente reconhece um vencimento. Certo. Doutora, agora qual a senhora considera, né, as principais cautelas? A pessoa quer que a doutora Jaqueline impetre uma ação lá de alimentos, né? Quais cautelas a senhora imagina que o profissional da advocacia deve ter antes dele já pegar e ir lá e já protocolar um pedido?
com relação à ação de alimentos, eu acho que primeiro é a conversa, né, entre as partes. A conversa alimentando com o alimentante, eles se comunicam, como que é a relação, até porque às vezes há uma relação e pela proposta só da ação a gente já rompe uma relação, né? Sim. De pai e filho, só para cobrar uma prestação. Então às vezes eu sempre acredito que a conversa é mais eficaz do que a propositura de uma ação. Legal, agora ADV especial. Confira. Olá meus amigos ADVJus. Hoje vou falar do testamento digital. A internet tem se mostrado como uma ferramenta útil e de necessidade inestimável para toda a humanidade. Dessa forma, as pessoas estão transferindo tudo que remete à sua vida para o espaço cibernético. Não obstante, muitas dúvidas surgem com esse caminhar digital. É certo que todos possuem uma identidade e acabam criando uma nova quando adentram ao mundo virtual. E assim como no mundo físico, a pessoa digital também morre. Com o lançamento do e-notariado, plataforma de assinaturas digitais entre os cartórios, é possível o testador e as testemunhas lavrarem com segurança jurídica e registrarem o testamento público digital e ainda tratar da sua herança, bens, inclusive da herança digital que o testador possui. Veja no meu canal do YouTube, o Wendel Salomão, um vídeo sobre herança digital para complemento das informações. Os itens que compõem a herança digital podem ser fotos, vídeos, áudios, arquivos de textos, aplicativos, e-mails, e-books ou ainda assinaturas digitais, jogos online, contas e muitas outras coisas. Nesse sentido, basta procurar um tabelião de sua confiança, enviar os documentos pessoais para a lavratura e o que deseja para o tabelião confeccionar a minuta, que após conferida será direcionada à videoconferência e assinaturas digitais. Por hoje é só, meus amigos, nos vemos em breve. Ok, finalzinho de mais um ADVJus TV. Agradeço-te imensamente pela preferência, pela audiência, ok? Muito obrigado. ADVJus, tô ligado, ADV especial. Vem pra cá fazer parte, você também, tô te esperando. Um forte abraço, até o próximo.